Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre progressão aritmética. Em especial, essa aula é para minha amiga Fernanda, esposa do JB, essa e a de PG. Fernanda, obrigada por assistir os vídeos e compartilhar sempre. Um grande beijo! Bom, pessoal, é inevitável nós falarmos sobre progressão sem falarmos em sequência. E o que é uma sequência? Vamos ver alguns exemplos. Sequência dos meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, enfim, dezembro. Sequências dos dias úteis da semana: segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sequência dos números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Sequência da ordem dos nomes de uma lista telefônica ou até mesmo dos seus contatos no seu celular. Para vocês terem uma ideia, as sequências elas já são estudadas desde a época de antes de Cristo. Há relatos do uso de progressões por matemáticos que foram discípulos da escola pitagórica, que descreveram algumas progressões através de estudos do som. Eles observaram que a vibração de cordas produzia uma frequência que formava uma sequência numérica, criando então as escalas musicais. Bom, pessoal, vamos analisar agora 3 exemplos de sequências que são PAs e vamos ver por que elas são PAs. Observem esta primeira sequência. Cada item desta sequência nós chamamos de termo. Então, o primeiro item nós chamamos de primeiro termo, o segundo item nós chamamos de segundo termo, o terceiro item nós chamamos de terceiro termo, o quarto item nós chamamos de quarto termo e assim por diante, né? Um enésimo termo, vários itens. Então, quando nós temos uma PA, nós vamos observar se ela está crescendo, se ela está decrescendo ou se ela está constante. Neste caso aqui, nós temos 2, 7, 12, 17. Nós temos uma PA que está crescendo. Se ela está crescendo, eu vou falar que é uma PA crescente. E por que ela é uma PA crescente? Porque nós vamos analisar que ela está crescendo, mas ela obedece uma determinada ordem. Que ordem é esta? Ela está crescendo do 2 para o 7, ela está aumentando 5. Do 7 para o 12, ela está aumentando mais 5. Do 12 para o 17, ela está aumentando mais 5. Então, essa constante que eu vou somando para obter o próximo termo, nós chamamos de razão. E esta razão, no nosso caso, é uma razão maior que zero, que faz com que a minha PA seja crescente. Então, a partir do momento que eu tenho uma razão maior que zero, eu vou ter uma PA crescente. Como que eu vou obter esta razão? Vamos analisar o conceito aqui de PA. PA, uma progressão aritmética, é toda sequência de números na qual a diferença entre cada termo a partir do segundo e o termo anterior é constante. E essa constante é a razão R. Então, nós observamos o quê? Que a partir do segundo, a diferença deste segundo pelo primeiro dá a minha razão. Ou seja, para eu descobrir quem é a minha razão, quem é este número que eu vou somando para que ela seja uma PA crescente, basta eu pegar o segundo termo e subtrair o termo anterior. Então, quem é o segundo termo, no caso aqui, o 7? 7 menos 2, 5. Mas isso só funciona com o primeiro e o segundo termo? Não. A partir do momento que você tenha 2 termos consecutivos, ou seja, um após o outro, você consegue descobrir. Então, você pode dizer que a razão vai ser igual o segundo termo menos o primeiro. Ou ainda, você pode também pegar o terceiro menos o segundo. Então, a razão poderá ser o terceiro menos o segundo. A razão poderá ser também o quarto menos o terceiro. E assim por diante. A partir do momento, como eu disse, que você tem 2 termos consecutivos, um após o outro, você já consegue descobrir a razão. No nosso caso aqui, olha, 7 menos 2, 5. 12 menos 7, 5. 17 menos 12, 5.
Você tem até o quarto termo. Suponhamos que você queira o quinto termo. Você sabe que a razão é 5, então basta você somar 17 mais 5, 22. O sexto termo, 22 mais 5, 27. E assim por diante. Então, a partir do momento que você descobriu a razão, você consegue descrever a PA se você tiver aí o primeiro, o segundo termo e assim por diante, tá? Vamos observar neste segundo exemplo aqui. Você tem 20, 10, 0, menos 10, menos 20. O que está acontecendo com esta PA? Ela está diminuindo, ela está decrescendo. Então, eu tenho aqui o primeiro termo, que era 20, o segundo, 10, o terceiro, 0, o quarto, menos 10, o quinto, menos 20. Então, é uma PA decrescente, porque a minha razão é menor que 0. Para eu descobrir esta minha razão aqui, basta a partir do segundo subtrair o termo anterior, que no caso é o primeiro. Então, 10 menos 20 menos 10. 0 menos 10 menos 10. Menos 10 menos 0 menos 10. Menos 20 menos 10 menos 10. Então, eu observei que nesse caso aqui a minha razão é o menos 10, que é menor que 0, por isso eu tenho uma PA decrescente. E esta PA aqui, 3, 3, 3, 3, o que acontece com essa minha PA aqui? Ela é constante. Para ela ser uma PA constante, a minha razão vai ser igual a 0. Porque se eu somar ou subtrair 0, não vai mudar em nada. Então, 3 mais 0, 3. 3 menos 0, 3. Mais 0, 3. Menos 0, 3. E assim por diante. É uma constante, ou seja, a minha razão é igual a 0. Vamos agora para alguns exemplos, encontrar alguns itens aí de uma PA. Neste exemplo, eu tenho o seguinte. Determine o quinto termo e o 10º termo da PA. 2, 5, 8 e 11. Vamos observar aqui a PA. Eu tenho o primeiro termo, eu tenho o segundo termo, eu tenho o terceiro, eu tenho o quarto termo. Eu tenho que determinar o quinto e o 10º. Para eu determinar o quinto e o 10º, eu tenho que calcular a minha razão. Nós vimos então que a razão nós vamos obter a partir da diferença do segundo termo pelo anterior, ou do terceiro pelo segundo, do quarto pelo terceiro e assim por diante. Então, nós vamos ter aqui o segundo menos o primeiro, então nós vamos ter a minha razão 5 menos 2, a minha razão aqui no caso será o 3. Se eu já descobri a minha razão, que é 3, e eu quero o meu quinto termo, e eu tenho o quarto termo é quanto? 11. A minha razão não é 3? 11 mais 3, 14. Então, o meu quinto termo vai ser igual ao quarto termo mais a razão. Então, quem é o meu quarto termo? O 11. 11 mais a razão, que é 3. O meu quinto termo é o 14. Agora, para nós acharmos o 10º termo, veja bem, qual foi o último termo que eu calculei? O quinto. Do quinto para o 10º termo, quantas vezes eu tenho que somar a razão? Então, eu tenho aqui, ó, o quinto termo, o sexto termo, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º. Então, quantas vezes eu somo a razão? Do quinto para o sexto, mais uma razão. Do sexto para o 7º, mais uma razão. Do 7º para o 8º, mais uma razão. Do 8º para o 9º, mais uma razão. Do 9º para o 10º, mais uma razão. Ao invés de eu ir somando 14 mais 3, 17, mais 3, 20, eu posso fazer este cálculo de uma maneira mais fácil. Então, eu não quero o 10º termo. Então, o 10º termo vai ser igual ao quinto, que foi o último que eu encontrei, mas quantas vezes eu somo a razão para chegar no 10º termo? 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 vezes a minha razão. Então, o meu 10º termo
será igual ao quinto termo que nós calculamos, que é 14, mais 5 vezes a razão, que é 3. Então, no caso aqui, o décimo termo será igual a 14, mais 5 vezes 3, 15. O meu décimo termo vai ser igual a 14 mais 15, 29. Então, o meu décimo termo desta PA será o 29. Ou ainda, eu posso utilizar esse mesmo esquema a partir do meu primeiro termo. Vamos supor que eu só tivesse o primeiro e o segundo termo e eu quisesse o décimo termo, né? Então, eu quero o décimo termo e eu vou descobrir isso a partir do primeiro. Vamos supor que eu não tenho o terceiro, o quarto, nem calculei o quinto ainda. Como que eu trabalho isso? Décimo termo vai ser igual ao primeiro mais... Quantas vezes eu somo a razão do primeiro para chegar no décimo? Obedecendo esse mesmo esquema aqui, né? Quarto, 3, 2, 1. Então, do primeiro para o segundo, mais uma razão. Do segundo para o terceiro, mais uma razão. Do terceiro para o quarto, mais uma razão. Do quarto para o quinto, mais uma razão. Então, quantas vezes lá a partir do primeiro até chegar no décimo, quantas vezes eu somei a razão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, o décimo termo seria o primeiro termo mais 9 vezes a minha razão. Então, o décimo termo será o primeiro, que é o 2, mais 9 vezes a minha razão, que é o 3. Então, o décimo termo será o 2 mais 9 vezes 3, 27. Então, o meu décimo termo será o 29. Então, o que fica mais fácil? Você analisa o que fica mais fácil para você e aí você faz o cálculo do termo que você quer encontrar a partir ou do último que você tem ou até mesmo a partir do primeiro, tá? Vamos para o segundo exemplo. Neste segundo exemplo, eu tenho o seguinte: determine o quarto termo da PA x menos 3, x menos 1 e assim por diante. Bom, eu tenho o primeiro termo e eu tenho o segundo termo. Eu quero o quarto termo. Para eu saber o meu quarto termo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a minha razão. Neste caso aqui, a razão será o segundo termo menos o primeiro, a diferença do segundo pelo primeiro. Então, a minha razão será o segundo termo, x menos 1, menos, entre parênteses, o primeiro termo, x menos 3. Calculando aqui, eu vou ter que a minha razão será igual a x menos 1, menos com mais x, menos com menos 3, mais 3. Então, a minha razão será igual a mais x com menos x, 0. Menos 1 com mais 3, mais 2. Então, a minha razão nesse caso é o 2. Bom, eu tenho o primeiro e tenho o segundo. Para chegar no quarto termo, o que eu vou fazer? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Do primeiro para o segundo, eu somo uma razão. Do segundo para o terceiro, mais uma razão. Do terceiro para o quarto, mais uma razão. Quantas razões eu somei ali? 3. Então, o meu quarto termo vai ser igual ao primeiro mais 3 vezes a minha razão. Então, o meu quarto termo será igual ao primeiro, que é x menos 3, mais 3 vezes a minha razão, que é o número 2. Então, o meu quarto termo será igual a x menos 3 mais 2 vezes 2, 6. O meu quarto termo será igual a x menos 3 mais 6, mais 3. Então, o meu quarto termo, ou seja, o quarto termo desta PA é igual a x mais 3. Agora nós vamos estudar a fórmula do termo geral de uma PA. Vamos ver alguns exemplos. Vamos observar a fórmula do termo geral de uma PA. O enésimo termo, então a n será o enésimo termo, será igual ao primeiro termo mais n, ou seja, o termo que eu quero encontrar, o enésimo,
menos 1 multiplicados pela razão. Esta fórmula, ela se originou a partir dos cálculos que nós já vínhamos fazendo lá no primeiro e no segundo exemplo. Então vamos supor, se eu quero o meu segundo termo, se ele é o meu enésimo termo, meu segundo termo, eu vou obter a partir do primeiro mais a razão, certo? Se eu quero o meu terceiro termo, eu vou obter a partir do primeiro mais 2 vezes a razão. Se eu quero o meu quarto termo, eu vou obter a partir do primeiro mais 3 vezes a razão. Se eu quero o meu quinto termo, eu vou obter a partir do primeiro mais 4 vezes a razão. Então vamos observar aqui, olha, terceiro termo, então será o 3 menos 1, que é igual a 2. Quarto termo, 4 menos 1, que é igual a 3. Então, olha aqui o n menos 1, certo? Ou ainda eu posso fazer o seguinte, 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, esta fórmula aqui, ela se originou através desses cálculos que nós já vínhamos fazendo lá no primeiro e no segundo exemplo. Vamos ver agora alguns exemplos utilizando a fórmula do termo geral. Neste exemplo, eu tenho que escreva a PA com razão igual a 3 e 22º termo igual a 52. Bom, para eu escrever uma PA, eu tenho que ter o meu primeiro termo. Como eu não tenho o primeiro termo, mas eu tenho a razão e o 22º, então eu vou descobrir o primeiro termo a partir do termo geral. Então, o meu termo geral aqui da PA, o enésimo termo, vai ser igual ao primeiro mais n menos 1 multiplicados pela razão. O meu enésimo termo, no caso, é o 22º, que é quanto? 52. Então, eu vou substituir aqui para achar o meu primeiro termo. Meu primeiro termo mais o n, no caso, é o 22º, né? 22. Menos 1 multiplicados pela razão, que é o 3. Então, 52 vai ser igual ao primeiro termo mais, resolvendo aqui, 22 menos 1, 21. 21 vezes 3, 63. Se eu quero calcular o primeiro termo, eu vou isolar este meu primeiro termo aqui. Então, eu vou deixar ele sozinho. 52, o 63 era positivo, o inverso dele, menos 63, que é igual a o primeiro termo, né? A 1. Então, eu tenho que 52 menos 63, menos 11. Então, o meu primeiro termo é igual a menos 11. Bom, achei o meu primeiro termo. Agora, então, eu vou escrever esta minha PA. Esta minha PA, eu tenho o primeiro termo, que é igual a menos 11. Se eu tenho que a razão é 3, então, quem vai ser o meu segundo termo? O primeiro mais a razão. Então, menos 11 mais 3, menos 8. Menos 8 mais 3, menos 5. Menos 5 mais 3, menos 2. E assim por diante, até chegar no meu enésimo termo, que é quem? O 52. Vamos agora para um segundo exemplo. Neste segundo exemplo, eu tenho o seguinte. Interpole 6 meios aritméticos entre 100 e 184. O que é interpolar? É inserir 6 meios entre 100 e 184. Então, nesta sequência, nesta PA, eu tenho 100, depois eu tenho 6 meios. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 184. Então, eu tenho que inserir 6 meios aqui. Mas eu só tenho o primeiro e o último termo. O que eu preciso para acrescentar esses outros termos aí no meio? A minha razão. Só que para eu calcular a minha razão, eu não tenho nenhum termo consecutivo.
Então, eu vou utilizar quem? A fórmula do termo geral. Então, eu vou ter AN, que é igual a 1 mais N menos 1 multiplicados pela razão. Quem é o meu último termo no caso? 184. Quem é o primeiro? 100. Mais, quem é o N? O N seria o último. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é o oitavo termo. Então, o total de termos nessa PA são 8. Menos 1 multiplicados pela razão, que é o que eu quero encontrar. Então, eu tenho 184, vai ser igual a 100, mais 8 menos 1, 7R. Então, 184 menos 100, que é igual a 7R. Então, 184 menos 100, 84, que é igual a 7R. Então, a minha razão aqui vai ser igual a 84 dividido por 7. A minha razão será o número 12. Então, para eu inserir agora esses meios, basta eu ir somando a minha razão. 100 mais a razão, que é 12, 112. 112 mais 12, 124. 124 mais 12, 136. 136 mais 12, 148. 148 mais 12, 160. Mais 12, 172. Mais 12, 184. Pronto, inserimos os 6 meios aritméticos que faltavam, ou seja, fizemos a interpolação dos 6 meios aritméticos entre 100 e 184. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre PA com os nossos exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Muito obrigada, até o próximo vídeo e a próxima dúvida.